Olá, meu nome é Gabriela, eu sou médica veterinária, mestre em ciências veterinárias pela UFES, e hoje eu vim falar com vocês um pouco sobre a raiva, né? O que é a raiva? A raiva é uma doença infecciosa causada por um vírus e que tem uma alta capacidade de letalidade, ou seja, de causar a morte nos indivíduos que são infectados. A raiva, né, epidemiologicamente falando, ela é composta por 4 ciclos. O ciclo urbano, que é quando a gente tem o acometimento dos animais de companhia, como cães e gatos. O ciclo rural, que é quando a gente tem o acometimento de animais de produção, como bovinos e equinos. O ciclo silvestre, que é quando a gente tem animais silvestres sendo acometidos pela raiva, como saguis, carnívoros, felinos selvagens. E a gente tem também o ciclo rural, que é quando a gente tem os morcegos, né, acometidos pelo vírus, como no caso dos morcegos hematófagos, que são os principais, né, vetores dessa enfermidade, ou seja, os principais indivíduos que vão transmitir o vírus para outros animais. Dentre os morcegos, né, a gente tem o principal, que é o Desmodus rotundus, que é o morcego hematófago, ou seja, que se alimenta de sangue. E nesse momento em que ele faz, né, o repasto sanguíneo, ou seja, que ele vai sugar o sangue do seu hospedeiro, né, ele acaba fazendo a transmissão do vírus. Outro ponto importante é que a raiva ela é uma zoonose, ou seja, ela pode ser transmitida dos animais para o ser humano. Então, dentre todos esses animais dos diferentes ciclos, eles têm todos eles a capacidade de transmitir a raiva para o ser humano. Então, ele é passível, né? Nós somos passíveis de adquirir o vírus da raiva vindo de qualquer um desses animais infectados dentro dos ciclos da raiva. Mas como que esse vírus ele é transmitido? O vírus ele vai ser transmitido principalmente pela saliva dos animais infectados. Então, no caso de um cão ou gato que está infectado com o vírus, ele libera altas cargas virais pela saliva. E ao essa saliva entrar em contato com alguma lesão ou com alguma mucosa de um outro indivíduo, o vírus ele tem a capacidade de adentrar o organismo e causar a doença. No caso dos morcegos, vai ser no momento em que ele faça o repasto sanguíneo, então que ele faça a inserção das presas para poder sugar o sangue, né? Então a saliva dele entra em contato com a lesão e com isso adentra o organismo do animal sadio. Os animais que podem transmitir, então, são todos os mamíferos, né, que estiverem infectados com a doença. E quais são os sinais clínicos dos animais infectados? Então, o sinal clínico principal vão ser sinais neurológicos. Então, o animal ele vai apresentar uma apatia, uma dificuldade para andar, ele começa a ter o que a gente chama de fotofobia, que é uma aversão à luz, hidrofobia, que é uma aversão à água, vai ter uma paralisação, né, da musculatura cervical, então esse animal vai ter dificuldade de deglutir, então ele começa a acumular saliva na cavidade bucal, e com isso ele começa a produzir muita saliva, espuma, dando aquele aspecto de animal raivoso, né, que é aquela saliva escorrendo pela boca, o que é um grande risco, já que nessa saliva a gente vai ter uma grande presença de carga viral. E a gente pode ter também sinais de uma raiva mais furiosa, onde o animal ele fica mais agressivo, né? Tenta morder quem se aproxima dele, pode acabar se automutilando, né? Se mordendo. E nessas situações, quando a gente acaba manipulando esse animal, a gente pode ter mais chance, né, de ser infectado pelo vírus. Os morcegos, que são importantes nesse ciclo, né? Eles podem apresentar sinais como diferentes do seu hábito. Então, você pode encontrar morcegos voando durante o dia, o que não é comum. Então, isso pode ser um sinal de raiva. Um morcego com dificuldade para voar, que tenta, né, se levantar, ele cai no chão, bate em outras superfícies. Então, isso também podem ser sinais de raiva. Por que essa doença é perigosa, né? Porque ela não tem cura. Então, um indivíduo infectado, ele muito provavelmente vai ao óbito. A gente tem pouquíssimos casos em humanos, né, que tiveram a capacidade de se manter vivos, mas são pacientes que desenvolveram graves sequelas. Então, a raiva ela não tem cura e ela tem uma alta taxa de letalidade. Então, mais de 99% das vezes em que um indivíduo, seja um humano ou um animal,
adquirir o vírus da raiva, ele vai a óbito. Como que a gente previne, né, contra essa doença? Então, a gente pode ter a parte da vacinação. Então, tanto nos animais de companhia, cães e gatos, animais de produção, bovinos e equinos, existe a vacinação contra a raiva, né? Então, isso já ajuda bastante. E também a vigilância. Então, a gente manter, né, as notificações de animais positivos para que a gente consiga saber o quão próximo o vírus da raiva ele está dos seres humanos, o que é o nosso principal foco aqui de proteção, né? Não deixar que o vírus ele acometa os humanos. Então, a vacinação vai ser o ponto crucial. Então, por isso que existem as campanhas de vacinação antirrábica para cães e gatos, né? E existe a vacinação também para os animais de produção, como equinos e bovinos. E o que a gente deve fazer após uma mordida ou ao entrar em contato, né, com um animal positivo para raiva? Então, a primeira coisa, se você teve contato com um cão ou gato de procedência que você não sabe se ele é vacinado, o histórico dele, e ele está apresentando algum sinal, né, ou até mesmo só porque ele te atacou, a primeira coisa que a gente faz é fazer a higienização do local da mordida, né, da lesão, com água e sabão, porque o sabão ele vai ter um potencial ali para conseguir eliminar o que tiver de carga viral na lesão, e imediatamente procurar um atendimento médico, porque lá sim você vai receber as orientações se você vai precisar receber uma vacina ou um soro antirrábico. Isso tudo vai depender da situação em que aconteceu o acidente. O mesmo serve para animais de produção. Então, se você entrou em contato com um animal que teve, né, que tem a suspeita, higienizar muito bem as mãos ou qualquer tipo de mucosa que teve contato com saliva, principalmente desse animal, e procurar um atendimento médico. E profissionais, né, os médicos veterinários, sempre que tiverem a suspeita de um animal positivo, fazer a notificação aos órgãos responsáveis, então ao IDAF principalmente, né, no caso dos animais de produção, e a vigilância ambiental em saúde do seu município, no caso dos animais de companhia como cães e gatos. Vale ressaltar que não devemos entrar em contato com morcegos, né? Então, se você encontrar algum morcego caído em sua propriedade, em sua casa, evite ao máximo entrar em contato com esse animal. Caso você tenha tido contato também com algum morcego, é importante procurar um atendimento médico, pois você pode precisar de receber alguma vacina ou um soro antirrábico também.